De qualquer forma, nós precisamos de resolver aqui a identidade, então eu estou com a seguinte situação. E lembre que a tangente de t é um meio de x, isso aqui é um meio de x. Então eu posso substituir aqui assim, um meio de x, raiz quadrada, vou colocar aqui. Agora eu já tenho tudo em termos de seno de t, e do lado de cá é seno de t. Ok? Então, para resolver isso aqui, eu vou levar ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado uma expressão, depois, no fim, se a gente for extrair a raiz quadrada, a gente precisa prestar atenção no sinal. Que o x aqui, esse cara e esse cara tem um sinal que estão dos dois lados. Quando o x é negativo, o seno é negativo. Quando o x é positivo, o seno é negativo. Na hora que eu elevo ao quadrado, o sinal negativo vai embora. E depois eu vou extrair a raiz quadrada, então a gente precisa tomar um certo cuidado. Então fica 1/4 de x ao quadrado e esse cara aqui vai para o outro lado. Então do lado de cá, vamos fazer assim. Primeiro vamos passar esse 4 para cá. Então eu vou ficar com x ao quadrado. E eu passo para cá esse termo, vai ficar igual a 4 menos x ao quadrado seno ao quadrado de t. Que aliás, não, desculpa, é mais, né? Que aliás é o nosso termo que estava no começo da integral, é o 4 mais x quadrado. Está aqui. E agora, o seno de t, então, daqui sai que seno de t, e aí a gente vai ter que tomar cuidado de novo com o sinal. Em princípio, ele seria módulo de x, módulo dos dois lados. A expressão é assim. A expressão correta é assim. Se eu não sei sinal, é assim. Só que agora eu volto aqui e lembro que o sinal era o mesmo para os dois. Que poderia ser que essa expressão aqui, os dois estivessem variando o sinal, um pudesse ser positivo, outro negativo, ainda vale. Se o x é positivo e o seno é negativo, essa expressão ainda é válida. Né? Mas, na verdade, ele veio daqui, que os dois têm o mesmo sinal. Então, eu posso tirar, o sinal é determinado pelo outro, e a expressão é essa aqui. Então, para terminar aqui, isso aqui vai dar igual a menos. Bom, espera aí que tem um... Vamos ver se aqui eu não estou errando o 2, vai para lá, fica 4, não tem nenhum fator aqui, tá certo, essa é a expressão aqui. Então aqui vai dar menos 1/4. E isso aqui está invertido, né? 1 sobre seno. Então é raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre x. Então essa expressão, a menos 1/4 raiz de x2 mais 4 sobre x, é a primitiva daquela função que está lá. Se eu não cometi nenhum outro erro de álgebra aqui. Mas vamos voltar aqui. Então essa expressão aqui, eu usei aqui que a tangente é seno de t sobre cosseno de t. O cosseno é positivo, eu ponho a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Passo 1 sobre 1 menos seno ao quadrado pelo lado de cá. E lembro que a tangente é x sobre 2. Isso aqui é a tangente de t. Esse é o começo da história. E aí, com isso, eu resolvo o seno de t em função de x. Eu poderia deixar a tangente de t e até o fim resolver em função de tangente de t, e aí substituir no fim a tangente de t por x sobre 2. Oi. Não, então vamos lá, o sinal. Como é que está o sinal aqui? Se a gente começar a nossa história, o x está relacionado com a tangente de t. Então ele é negativo aqui, positivo aqui. O seno de t, se você olha essa expressão que está aqui,
aliás, é esta expressão que está aqui, o sinal da tangente é o mesmo que o sinal do seno. Então também é do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, o seno, a tangente e o seno aqui são negativos e o x também. Então o sinal do x é o mesmo que o sinal do seno. Então quando eu chego aqui no fim que eu tenho valor absoluto, se eu tirar o valor absoluto, o sinal do seno e o sinal do x são o mesmo. Tem que estar coerente do começo até o fim, a questão do sinal. Porque poderia que fosse, se tivesse uma situação diferente, poderia ser menos aqui. Se tivesse uma situação trocada. Mas é exatamente o mesmo sinal. O sinal do x é determinado pelo sinal do seno, porque ele é determinado pelo sinal da tangente aqui. De fato é o contrário. Eu começo com o x, o sinal da tangente que é determinado pelo x. Aí o sinal do seno nessa região é determinado pelo x. E no fim aqui, então, esse sinal são os mesmos. Esse sinal aqui é o mesmo desse. É só não se apavorar, porque esse sinal pode parecer muito complicado. Em cada passo que você ou extrai a raiz quadrada ou eleva ao quadrado, presta atenção como que é, por isso que esse desenho aqui vai ajudar. Esse desenho é o que me diz que a tangente de t está relacionada com x, né? Em geral. Eu vou fazer, na verdade, vou multiplicar aqui por a. Isso aqui é a tangente de t, né? O a é uma constante positiva. Então o x e a tangente têm o mesmo sinal. Estou usando isso. Quer dizer, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o x e a tangente têm o mesmo sinal. E a tangente, nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, tem o mesmo sinal que o seno. Porque o cosseno é positivo. Seno sobre cosseno é positivo, então quem determina o sinal é o seno. Que é exatamente o que aconteceu aqui no fim. Quando eu cheguei aqui, eu posso tirar os valores absolutos dos dois lados. Observe que esses valores absolutos vêm quando eu passo isso aqui para baixo e extraio a raiz quadrada. Tudo aí tem valor absoluto, na verdade. Daí eu posso eliminar o valor absoluto observando que o x e o seno têm o mesmo sinal. Ok? E aí, está aí a resposta. Deixa eu conferir aqui com o livro. Se eu errei alguma coisa, vai aparecer agora. Menos 1 sobre 4 seno de θ. Isso, está certo. Menos raiz de x2 sobre 4x. É isso aí, está certo. Então essa é a história aqui dessa substituição. Mas eu queria chamar a atenção, eu não vou fazer em detalhes, mas antes de terminar essa primeira metade, que existe uma alternativa mais simples, né? Que é usar as funções hiperbólicas trigonométricas. Por quê? Eu vou só fazer esse quadrinho aqui, depois vocês tentam resolver. O quadrinho é assim. A gente podia chamar de 2 linha. Vamos pensar, a ideia é essa aqui, ó. Essa expressão raiz de A2 mais x2, se a gente lembrar que o cosseno hiperbólico de t menos o seno hiperbólico de t é igual a 1, se eu passar esse cara para o lado de lá, eu fico que o cosseno hiperbólico ao quadrado de t é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. E, portanto, se eu colocar x igual a cosseno hiperbólico de t, aqui precisa tomar um certo cuidado, porque eu precisaria tomar o t ou positivo ou negativo, porque o cosseno hiperbólico é sempre positivo, então ele não serve para as regiões positivas e negativas, né? Mas você pode fazer separado, usando essa expressão com mais ou menos, mas isso aqui você teria o seguinte. Então, na substituição, eu teria o dx seria igual a seno
hiperbólico dt dt, né, que é a derivada do cosseno hiperbólico. E essa expressão que está aqui, o A2 mais x2, seria A2, 1 mais cosseno hiperbólico ao quadrado de t. Ah, não, desculpe. É o contrário. Aqui é o seno hiperbólico de t, o que é bom, porque daí eu não preciso me preocupar com o sinal. Então, essa expressão, aí o dx é a cosseno hiperbólico de t dt. E aqui fica a ao quadrado 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Na verdade, ele é bastante semelhante ao nosso primeiro caso. Eu apaguei o primeiro caso, mas se vocês olharem o esquema, isso aqui é muito parecido com o primeiro caso. E ele também serve para todo x positivo ou negativo, porque a mudança de variável aqui é assim. Vamos lembrar, se aqui é t e aqui é o x, e essa função aqui seria o seno que é essa que eu estou usando aqui, ela vale para todo t e para todo r, né? Nesse caso aqui, sim, o t seria um número real qualquer e o x também vai ser um número real qualquer. Essa função é bijetora e leva números reais em números reais. Todos os números reais são cobertos no domínio e no contradomínio. E a função é invertível globalmente. Ela pode ser invertida, né, se a gente precisar. Então, daqui a raiz quadrada aqui, e o cosseno é sempre positivo. Lembre que o cosseno ele é assim. Então, essa expressão aqui, a substituição dela seria A cosseno hiperbólico de t. Sem sinal. O sinal é positivo. A raiz quadrada é positiva, A cosseno hiperbólico de t positivo. Né? Esse aqui é o cosseno. Seria, no nosso caso, multiplicando por A, ou A cosseno hiperbólico de t. Então, se vocês repetirem esse exemplo aqui que nós acabamos de fazer, vocês podem fazer usando essa técnica. Eu sempre uso isso aqui. Porque eu acho esse negócio da secante e da tangente e tal bacana, mas não sei, não está no meu software, nem no meu hardware aqui, mas esse lado do cosseno hiperbólico, quando eu vejo alguma coisa do tipo A ao quadrado mais x ao quadrado, eu imediatamente penso no cosseno hiperbólico. Porque a identidade é essa aqui. Tá? E essa aqui, o terceiro caso, ele serve para o terceiro caso, porque daí o terceiro caso é quando eu tenho, em vez de ter A ao quadrado menos x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado menos A ao quadrado, e eu posso usar essa aqui também. Então essa aqui serve para dois casos, e o outro serve para o seno tradicional, serve para aquele primeiro caso do tipo A2 menos x2, com a raiz quadrada de A2 menos x2. Oi? Não, no primeiro caso não é bom isso aqui, porque se você tiver A2 menos x2, se você for olhar, você teria que mandar esse para cá, aí fica a raiz quadrada de menos seno ao quadrado. Não é muito bom. Mas mesmo se eu usar a relação de hiperbólicos para tangente hiperbólica, secante hiperbólica? Não, dá, mas aqui a gente não precisa usar. Usa assim. No primeiro caso, usa a substituição trigonométrica tradicional do seno. E no terceiro caso, você tem uma alternativa com função trigonométrica usual e uma alternativa quando eu tiver x2 menos A2, porque daí o x tem que ser maior do que o A. Então, ou o x é positivo ou ele é negativo, e aí a gente usa pode usar a função trigonométrica hiperbólica ou a função
trigonométrica usual, secante e cossecante também. Tá? Eu prefiro usar nos dois casos a substituição trigonométrica hiperbólica, eu acho mais simples lembrar disso aqui do que lembrar daquele outro, disso aqui. Eu acho mais simples. O terceiro caso de integração com substituição trigonométrica é quando a gente tem essa expressão. Então nós vimos o primeiro caso era A2 menos x2. O segundo caso era A2 mais x2 e agora é x2 menos A2. Por que é diferente esse? Observe que eu tenho uma raiz quadrada, esse termo tem que ser maior ou igual a zero. Então, se A é um número positivo, né, se A for positivo, isso aqui só faz sentido se x... Então nós temos uma restrição que x ou x é maior ou igual a A ou x é menor ou igual a menos A. Quer dizer, os limites de integração, a nossa integral tem que estar contida nesse intervalo, que é o intervalo que vai de A até mais infinito, ou menor do que menos A, de menos infinito até menos A. A gente usa aqui o A, vai ser um número ao quadrado ali, mas o A a gente já assume que é positivo. Então essa é uma integral que a outra, quando era A2 menos x2, o A ficava entre menos A e A. Mas aqui ele tem que ser ou maior do que A, maior ou igual a A, ou menor ou igual a menos A, certo? Então os intervalos de integração vão estar contidos ou num intervalo desse, isso é importante. Então x vai ser, o intervalo de integração vai estar maior, vai estar contido no intervalo definido aqui, ou definido aqui. Ele não vai poder transitar entre A e menos A, porque ali essa expressão aqui não faz sentido. Muito bem. Então, a substituição trigonométrica usual é essa aqui. A gente usa a secante. Então, novamente, a gente vai usar que a secante ao quadrado e a gente vai colocar o x igual a secante secante de t. Então daqui sai que o dx, o elemento de integração vai ser a... Qual que é a derivada da secante? A secante é secante vezes tangente, né? Então, o sinal está certo? A gente vai estar... Aí a gente tem que prestar atenção um pouquinho a secante, como é que ela é? Ela é 1 sobre cosseno. Então, ou a gente vai estar numa região em que o cosseno é positivo, e estritamente crescente ou decrescente, ou ele é negativo, também crescente ou decrescente. Então, uma opção é essa aqui. A gente pega o t, né, para fazer essa substituição. O t vai estar entre 0 e π sobre 2. Nessa região, vamos lembrar, o cosseno varia entre 1 e 0. Né? Tá certo? O cosseno varia entre 1 e 0. E, portanto, isso aqui vai variar de A até mais infinito. Né? Observe que aqui a secante, né, ela é 1 sobre cosseno. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Vamos desenhar aqui o cosseno é assim. Esse aqui é o cosseno. Então, 1 sobre o cosseno de t, ele começa no 1, na verdade ele vem para cá. Ele é assim. Vou fazer esse desenho aqui. Então, naquele intervalo ali, eu vou ter assim.
Então, esse aqui é o cosseno. A secante é assim. Então, essa aqui que é a nossa... Então, se a gente olhar esse aqui, é o A secante de t, aqui vai ser A, vai ser 1, e aqui é A secante de t. Então, é esse gráfico aqui que representa essa mudança de variável x igual a A secante. Então, aqui seria t e esse aqui seria o x. Né? Esse aqui é o cosseno. Então, 1 sobre o cosseno vezes A dá isso aqui. Assim. O que interessa é essa aqui. E esse aqui corresponde exatamente a esse caso aqui. O x está nesse intervalo. Ou então a gente pega um valor de cosseno negativo. Né? Pode pegar uma região negativa. E aí é o outro lado. Então aqui a gente vai trabalhar, se o x for positivo, a gente pega esse intervalo. E o livro, ele pegou π e 3π sobre 2, que é a região em que o cosseno é negativo e crescente. Então, para daí a secante fica negativa e decrescente. Né? Então, se a gente pegar o t entre π sobre 2, 3π sobre 2, não, entre π e 3π sobre 2, aqui tem que ser aberto. Então, agora a gente tem a seguinte situação. Eu vou desenhar o cosseno só como referência. Esse aqui é π sobre 2, π, aqui é 3π sobre 2, a ideia é essa aqui. Ele sai daqui, né? Aqui ele seria menos A, e aqui é a assíntota. Vai fazer isso aqui. Então aqui ele... Então em π vale menos A, e à medida que o x anda aqui, o t anda aqui, esse aqui é o secante de t, aqui é t. Esse aqui seria o x. E ficaria negativo menor do que menos A, seria essa região aqui. Então essa região aqui seria, se eu estou integrando nessa região é essa, se eu estou integrando... Então ali é o x menos A, eu uso aquele intervalo, a substituição é a mesma. O que muda é o intervalo. Aqui eu uso esse intervalo. Vocês veem como é complicado isso aqui, né? Hã? É complicado, né? Porque eu gosto do cosseno menos cosseno hiperbólico, e seno hiperbólico é mais simples. Vamos fazer um exemplo, só para a gente fixar esse caso aqui. O exemplo vai ser esse aqui. Vou pegar o exemplo do livro, é esse aqui. Calcular essa integral aqui. Vai ficar o A, ele deixou A, é uma integral em geral da expressão 1 sobre raiz de x menos A. Ele está supondo então que o A é positivo, que a gente está sempre fazendo aqui nesse caso. Então, eu vou trabalhar naqueles intervalos de interesse para a gente, tá? Então, eu vou pegar um deles, vou pegar o caso... a gente vai fazer essa substituição aqui. Vamos supor que eu estou no intervalo x maior ou igual a A. A minha integração aqui é nesse intervalo. E eu vou pegar então x igual a A secante de t. Eu prefiro usar t do que θ, porque o t...
Se quiser interpretar como ângulo, mas se for no caso hiperbólico, a gente não é exatamente ângulo. E então dx vai ser a secante de t tangente de t. Se alguém tem dúvida sobre isso, lembrar que a secante de t é 1 sobre o cosseno de t. Então a derivada disso aqui, vamos lembrar a derivada. Cosseno ao quadrado, embaixo. Esse vezes a derivada desse dá zero, menos esse vezes a derivada desse, que vai dar seno de t. Menos com menos, mais. Né? Menos esse vezes a derivada desse. Menos a derivada do cosseno é menos seno. Então fica mais. E, portanto, isso aqui eu posso escrever como seno de t sobre cosseno de t, 1 sobre cosseno de t, e isso é a secante vezes a tangente. Tá? Então, essa é a identidade. E a identidade básica, se a gente olhar ali, essa expressão aqui, então vai ficar a ao quadrado, secante ao quadrado de t, menos a ao quadrado, raiz. Então, isso aqui dá a raiz de secante ao quadrado de t, menos 1. E aí a gente usa aquela expressão ali, ó. A tangente ao quadrado de t é secante ao quadrado de t menos 1. Então isso aqui é a raiz quadrada da tangente ao quadrado de t. Bom, qual que é o intervalo que nós estamos trabalhando? Vamos olhar esse aqui. Se a gente estiver trabalhando nesse aqui, se o t está entre 0 e π sobre 2, a tangente é positiva. Ó, cuidado com o sinal aqui. Se eu estou nesse intervalo, que é o primeiro caso, essa tangente é positiva, portanto eu posso escrever, isso aqui seria valor absoluto, eu não preciso do valor absoluto porque eu estou nessa situação aqui. Essa é a substituição. Então eu tenho lá esse caso. Vamos supor que eu tivesse nesse caso aqui. Como é que seria? Porque essa é uma integral imprópria, não está determinado aqui os intervalos. Então, ou os intervalos estão aqui dentro, ou os intervalos estão aqui dentro. Nesse caso, a secante aqui eleva ao quadrado, né? O x é negativo, a secante é negativa. E nesse intervalo, como que é a tangente? Que quadrante que é esse aqui? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Como que são o seno e o cosseno no terceiro quadrante? Os dois são negativos. Então a tangente é positiva de novo, então eu posso usar a mesma expressão aqui. Então tanto faz se eu estou naquele intervalo ou nesse intervalo. Por isso que usa esse intervalo. Tem vários intervalos que podiam ser usados onde a secante é negativa. Mas esse aqui é bom porque aqui o seno e o cosseno são negativos e, portanto essa expressão aqui, quando eu chego na hora de substituir essa expressão, aparece a tangente só, não preciso me preocupar com o sinal da tangente, é sempre positivo. Então, fazendo a substituição agora, eu obtenho o seguinte, a integral, vamos lá, dx é a secante de t, tangente de t dt, esse é o dx. Embaixo eu tenho a tangente de t. Então essa integral, que era a nossa integral original, cancela a tangente, cancela o a. Integral da secante de t. Quem que lembra a integração disso aqui? Tinha um truque que multiplicava em cima e embaixo por tangente mais secante, lembra? Isso era complicado. Então eu vou dar a resposta. É log do valor absoluto da secante de t mais a tangente de t.
Como a integral é imprópria, é esse aqui. Bom, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, chegamos em secante e em tangente. Então a primeira coisa é a secante. Isso aqui é x sobre a. Eu quero voltar para achar a primitiva dessa função aqui. Então a primeira coisa vai ser log. O primeiro termo que é secante de t foi a substituição, é x sobre a. Esse está bacana. Bom, depois eu tenho que somar a tangente. Então eu tenho que resolver a tangente de t em função de secante de t. Mas daí eu tiro daqui, ó. Eu tiro daqui, né? É essa expressão aqui que me dá a tangente de t. Então se eu dividir, lá é a tangente. Então se eu colocar aqui, ó, aqui fica x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Né? Raiz quadrada, ó, já está pronto aqui na substituição. A tangente de t é x ao quadrado menos a, isso aqui é x ao quadrado menos a ao quadrado. Eu já fiz essa substituição sobre a. Então 1 sobre a. Está aqui. Não é fácil. Esse aqui é uma integral, você vê uma integral que parece uma função relativamente simples, mas a expressão está lá. Se vocês derivarem aquilo, vocês vão obter isso aqui. Se a gente parar e pensar um pouquinho nessa expressão, por que existe esse módulo mesmo? É que, em geral, a secante poderia ser positiva ou negativa aqui, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com esse módulo. Mas se a gente está trabalhando no intervalo x maior ou igual a, o x é positivo, essa expressão aqui é positiva e essa expressão é positiva. Essa aqui é sempre positiva, mas essa aqui poderia ser negativa. Mas se o x é maior do que a, então eu pego esse valor aqui, eu posso eliminar esse valor absoluto. Então se eu tiver nesse caso aqui, eu elimino o valor absoluto. E nesse caso aqui? Aí este aqui, se o x for negativo, esse aqui é negativo, esse é positivo, 1 sobre a eu posso tirar para fora, aí tem um sinal trocado, né? Porque esse cara aqui é positivo, esse é negativo, mas esse em valor absoluto é maior do que esse. Porque aqui tem uma diferença. Hã? Observe, eu vou escrever assim, ó. Se vocês analisarem o sinal disso aqui, quando x for menor do que menos a, esse cara aqui é negativo e esse cara aqui é positivo, mas esse cara aqui é menor em valor absoluto do que esse, porque é x menos alguma coisa aqui. Esse número é menor. Então não compensa. Então tem que trocar o sinal. Então é menos isso aqui. Então no caso em que x é maior ou igual a zero é isso. E no caso que x é maior ou igual a é isso. É só tirar o valor absoluto. No caso em que x é menor do que menos a, eu tiro o valor absoluto trocando os sinais. Então vai depender um pouco do intervalo. Se o intervalo de integração aqui está do lado desse lado aqui, x maior ou igual a, ou x menor ou igual a menos a. A expressão é a mesma. Mas o sinal aqui dentro depende desse intervalo. E a gente tem que trabalhar sempre com log é de coisa positiva. Não existe log de coisa zero. Tá? Então essa é a história dessa integral, uma integral relativamente complicada. A alternativa que eu mencionei, também tem que separar em dois casos, é trocar o x. Nesse caso a vantagem se perde um pouco usando o cosseno hiperbólico, porque você também tem que separar caso positivo e caso negativo, porque o cosseno hiperbólico ele é uma função que não é monótona, ela decresce e cresce. Então, se você vai considerar o caso negativo, você fica do lado de cá, o caso positivo vai ficar do lado de lá. Então tem que fazer dois casos também. Tá?
Então é um pouco mais complicado se o x é maior. Deixa eu lembrar aqui a situação do cosseno. Qual seria a substituição? Eu vou escrever aqui, só para ficar como referência. Mas nesse caso não ajuda tanto. Ajuda, eu acho, na minha opinião, porque essa aqui eu acho mais complicada. Mas se vocês pegarem assim, a substituição seria assim. Bom, eu tenho também que separar os intervalos, depois eu separo, eu tenho dois casos, né? Mas nesse caso a substituição seria x igual a cosseno hiperbólico de t. Portanto, eu teria dx é igual a seno hiperbólico de t dt. É mais simples. No próximo passo, aquela substituição ali fica a raiz quadrada de a ao quadrado cosseno ao quadrado hiperbólico de t menos a ao quadrado, e isso aqui é a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos 1, que é a seno hiperbólico de t. Bom, então aqui é que vem se o x vai estar... Então aqui é que você precisa selecionar. Então nesse caso você usa essa, então aqui a complicação é essa, e nesse caso aqui você vai usar essa aqui. Essa aqui é a diferença. E a expressão do seno, ele vai acompanhar aqui o seno hiperbólico, nos dois casos, ele é positivo, dependendo de como que você está fazendo. Então, essa substituição é possível fazer, mas nesse caso, talvez seja melhor manter essa sugestão do livro. Tá? É possível fazer, mas tem que separar, porque o cosseno é sempre maior ou igual a zero. Na verdade, ele é maior ou igual a 1. Então, isso aqui é maior ou igual a A. Então, esse caso vai dar o caso maior ou igual a A, e esse caso vai dar o caso menor ou igual a menos A. E aí, você toma o T positivo, essencialmente. E aí, o seno é positivo. Você vai tomar T maior ou igual a zero. Sempre. Então, o que muda, na verdade, é assim. Você tem que separar os casos na substituição, mas o T é sempre maior ou igual a zero. No outro caso, você usa a mesma substituição, mas o T está em dois intervalos diferentes. Então, os dois são complicados. Eu vou só fazer uma breve introdução ao que a gente vai fazer na quarta-feira, que é a integração de funções racionais. Funções racionais, se vocês não esqueceram ainda, são aquelas funções que são quocientes de dois polinômios. A gente já viu alguns casos simples, em que você, com substituição simples, você resolve. Um exemplo é assim, por exemplo, função racional. Deixa eu dar um exemplo aqui que a gente sabe resolver com uma certa facilidade, seria algo assim. Aliás, eu acho que caiu num teste de uma das turmas, uma integral assim. Por exemplo, você vai integrar, isso é uma função racional, quociente de dois polinômios, já é irredutível, não dá para fazer muita conta aqui. Então, quando você vai resolver essa integral, você observa aqui, que nem no exemplo que nós tínhamos, né, que esta aqui é a derivada desta, menos de uma constante. Então, você substitui u, né, o truque aqui é fazer u igual a x2 mais 1, du é 2x dx, portanto, isso aqui vai ser um meio, que vem desse 2 aqui, em cima fica du e embaixo fica u. E, portanto, isso aqui é um meio do log de u. Nunca esquecer o valor absoluto quando você põe log. Nunca esquecer isso. E, portanto, isso aqui é um meio. Onde vai estar isso aqui depois vai depender, né? O u é x2 mais 1. Nesse caso, não tenho problema com o sinal, porque x2 mais 1 é sempre maior que zero, eu não preciso de valor absoluto. Daqui para cá, como você não tem os limites de integração do u, deixa em módulo de u. Mas daqui para cá, quando eu substituo u por x2 mais 1, resolveu o nosso problema.
Então, esse é um exemplo simples de integração de função racional. Mas se a gente complicar um pouquinho, por exemplo, se eu fizer isso aqui... E agora? Agora essa aqui não é mais derivada dessa. Né? Talvez aqui tenha um truque de fazer por partes. Eu faço essa aqui, e aqui eu tenho o x, eu separo o x, integro uma, derivo a outra, talvez deva fazer por integração por partes. Mas se a gente começar a complicar aqui, por exemplo, se aqui for... essa expressão assim, e agora? Não está mais com uma cara direta de que isso aqui é derivada disso, não é. E assim por diante. Isso aqui poderia ser qualquer coisa. Um produto de vários polinômios, em cima o polinômio podia ser mais complicado, pode ser um polinômio de grau qualquer, em cima e embaixo. Então, existe uma técnica sistemática de resolver qualquer integração de função racional. Só que ela tem uma condição complicada, que você tem que saber achar todas as raízes do polinômio. Então, novamente, esbarra num problema de álgebra, que é achar todas as raízes de um polinômio, que é um problema que pode ser bem complicado. Mas o princípio, uma vez que você tem as raízes do polinômio, você resolve qualquer integral de função racional. Esse é qualquer. O método cobre qualquer caso possível, desde que você conheça todas as raízes. Tá? Se a raiz é complexa, lembra que o polinômio real ele aparece como par conjugado, então aparece um polinômio de segundo grau irredutível, que não tem raízes reais. Então, na verdade, o que você tem que conseguir é decompor um polinômio nos produtos do tipo x menos a e do tipo polinômio de segundo grau, onde não tem mais decomposição. Eu não posso mais... Já achei todas as raízes reais e tem o pedaço das raízes complexas que aparece como um polinômio de segundo grau. Por exemplo, x, você pega um polinômio assim, x menos 1 vezes x2 mais 1. Isso aqui é um polinômio que tem uma raiz real, que é x igual a 1, zero é esse termo, e não tem raízes, esse termo não tem. Então, isso aqui você não decompõe mais. Não dá para escrever isso aqui como um produto de dois polinômios de primeiro grau. Porque se você fizer isso, aparece número complexo. Não é o nosso caso. Nós não precisamos trabalhar com números complexos. Só preciso chegar nessa forma. Então, isso aqui é um polinômio de grau 3, que estão todas as raízes basicamente reais explícitas aqui. Tem a raiz 1, e esse polinômio aqui não tem raízes reais. Resolveu. Se você conseguir escrever assim, teu polinômio, em cima e embaixo, a gente resolve o problema. Tá? Principalmente, na verdade, eu só preciso saber isso, fazer isso para o polinômio de baixo. E aí a gente tem um método que é uma máquina que você pode pôr no computador. Tá? Uma vez que você tenha isso, você programa isso no computador. Não é um problema... É diferente um pouco de outras coisas que a gente chega numa hora e isso aqui não dá mais, só dá para aproximar. Aqui não, aqui vai dar para resolver. Sabendo as raízes reais, a gente resolve completamente a nossa integral. Tá? Chamado método das frações parciais. Na verdade, o que você faz é decompor esse polinômio numa soma de polinômios de grau baixo. De grau baixo. Né? De funções racionais envolvendo polinômios de grau mais baixo. De fato, o polinômio em cima vai ser no máximo de grau 1. É uma soma de funções racionais, onde o polinômio de cima é no máximo de grau 1. E aí a gente consegue resolver. Tá? E o de baixo é no máximo de grau 2, basicamente. Vezes uma potência. Mas é isso aí.